São 26 anos de experiência com formações acadêmicas ligadas à área de desenvolvimento do capital humano. Durante a carreira, escalou de aprendiz a gestor. Foram 12 anos no cargo de liderança em uma multinacional. E todas as experiências profissionais acumuladas com o conhecimento levaram nosso convidado de hoje a erguer a própria empresa de treinamentos. Você das regiões de Campinas e Ribeirão Preto, seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Nosso convidado é um baita de um especialista na área de gestão de pessoas, é o empreendedor Regis Silva. Regis, prazer recebê-lo aqui no Poder e Negócios. Prazer é meu, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, aqui a gente quer traçar o perfil do empreendedor para servir, inclusive, de referência para todo mundo que está assistindo a gente. Afinal de contas, é um desafio ser empreendedor, não? Sim, sem dúvida nenhuma. É um desafio, mas é um desafio que eu chamo de desafio muito bom, porque os resultados compensam. Me diga uma coisa, a sua infância, como foi? Foi aqui em Campinas mesmo? Foi em Campinas. Eu comecei a trabalhar formalmente aos 14 anos como aprendiz, então tinha aquele programa Aprendiz Empresa. Então entrei por uma empresa como aprendiz pela maior escola aí de aprendizagem industrial da nossa região, e a partir dali eu iniciei a minha carreira profissional na área de metalúrgica. E ali foi crescendo na área de Campinas mesmo. Trabalhei, lógico, aqueles trabalhos informal de criança, já vendi salgadinho no circo, já carpinei terreno para conseguir aquele trocado a mais para conseguir o doce. É isso que eu quero saber, como foi essa infância? Essa infância foi exatamente isso. Então é uma infância que, vamos dizer, a minha família, ela vem de uma família bem, assim, humilde no sentido da questão de não ter acesso a muita coisa, mas nós tínhamos uma infância muito legal, bem descontraída, onde a amizade ali com os vizinhos era bem interessante. E a partir dali a gente foi crescendo e cada um foi tomando o seu rumo. Interessante, né? Que eu lembro que na minha infância, enquanto muitos iam para a escola, os outros ficavam soltando pipa, jogando bola, eu sempre me esforcei na questão de buscar conhecimento. Eu sempre fui ávido por conhecimento. Desde pequeno. Desde pequenininho? Isso. Eu me escondia atrás dos livros, vamos dizer assim, com um perfil mais retraído, mais introvertido, até mesmo tímido algumas vezes. Eu me escondia atrás do conhecimento, porque a partir dali eu conseguia me conectar com pessoas. Então a minha infância foi assim, a partir dali buscando conhecimento, e hoje eu sou um ávido por conhecimento, formações, conhecer, e isso me levou até onde eu cheguei hoje. Ô Rez, e quando você criança, você me contou, vendia salgado no circo, como foi isso? Porque já desde cedo a gente já vê um tino aí pro empreendedorismo, não? Foi, na realidade... Era, na verdade, a necessidade de dinheiro. Era a necessidade de poder entrar no circo. Diferente, porque eu queria entrar no circo, mas não tinha aquela condição financeira, e surgiu essa oportunidade. Ia lá e falar, aqui, ó, precisamos de pessoas para vender salgado enquanto está correndo o espetáculo ali. Precisamos de alguém que vai vender salgado. Então eu pegava aqueles sacos de salgadinhos grandes, enquanto estava correndo o espetáculo, eu estava andando e oferecendo salgado. Então comecei a vender desde pequeno. Então enquanto os amigos estavam lá assistindo as apresentações do circo, você estava trabalhando. Perfeito. Mas de quebra assistindo lá o que queria. Era esse o interesse principal, não posso mentir. E aí como foi a tua infância? Porque tinha esse lado, que você tinha ali a coisa da criança, estar no circo, querer ver, de trabalhar, porque já estava conquistando ali o espaço, entendeu que dessa forma você chegaria até lá. E no dia a dia em casa, com os amigos, vizinhos, como que era? Então, eu gostava muito, a minha infância foi assim, de muita brincadeira, muito futebol, muito assim, estar na rua com eles. Era uma infância bem assim, sociável, vamos dizer assim, com o pessoal. Com a família bem tranquilo, tinha um relacionamento bem legal com os meus pais, com a minha mãe principalmente. Os meus irmãos começaram a trabalhar bem cedo, eu sou o irmão do meio, então o mais velho começou a trabalhar bem cedo também como aprendiz. Tinha um mais novo que a gente cuidava, então a minha infância ela foi uma infância assim que eu falo para você, eu tenho ótimas memórias da minha infância, gostei bastante. Bem legal. E aí como que foi a questão da escola? Porque você sempre gostou de estudar e era bem regrado mesmo? Como que era? Perfeito. Eu gostei de estudar, nunca reprovei nenhum ano. Eu lembro que eu fiquei em uma única vez de recuperação em uma matéria, foi quando eu sofri um acidente, cortei o pé e fiquei um mês fora da escola. Eu fiquei em recuperação em matemática. Aquilo quase que foi o fim para mim. Como assim? Nunca fiquei de recuperação. Não que eu fiquei de recuperação no final de ano, mas eu tive que fazer algumas provas, alguns trabalhos, as professoras entenderam. Mas eu sempre gostei dessa questão do conhecimento e nunca gostei de ficar para trás. Então, a nota melhor para mim era o bom para o excelente. E você preferiu o quê? Humanas ou exatas?
Sempre humanas. Mas ia bem nas exatas também. Passava com a média, vamos dizer assim, pelo menos. Mas eu gostava muito de humanas mesmo. A parte de humanas sempre me chamou a atenção. Bom, a partir disso, você estudou sempre aqui em Campinas mesmo? Sempre em Campinas. Quais escolas? A Escola Padre Emílio Miotti, fiz até a 7ª série, né? Hoje, 7º ano. E a oitava série eu fiz na Escola Valentina de Oliveira Figueiredo. E depois eu fiz na Escola Arquimedes, que foi o 2º grau, aí o ensino médio. Bom, e a relação com os amigos provavelmente era diferente dos demais, porque geralmente o pessoal não queria muito estudar, era mais para encontrar com os amigos que iam para a escola. Perfeito. E no seu caso diferente, porque você ia para estudar mesmo. Eu ia para estudar, eu sempre gostei de estudar. Como eu falei, eu não gostava de perder tempo, vamos dizer assim, o aprendizado, até porque eu tinha, vamos dizer assim, que uma necessidade desse conhecimento, porque o conhecimento para mim gerava relacionamento, eu poderia compartilhar conhecimento, ensinar pessoas, estar com os amigos ali. Isso era interessantíssimo para mim, para estabelecer relacionamentos. Olha só, e o relacionamento até hoje sempre foi fundamental e é ainda, não? Sem dúvida. Acho que a grande chave, vamos dizer assim, para todas as áreas, seja para empreender, seja para você na família, tem a parte do relacionamento. Nós fomos feitos para ter esse tipo de relacionamento. Ninguém sozinho, de fato, consegue crescer, avançar, empreender e ter bons resultados. Daí, Regis, você então, logo que sai da escola, vai já pensar em uma graduação? Como foi? Na realidade, assim que eu me formei no ensino médio, eu fiquei 1 ano ainda sem estudar, apenas trabalhando. E depois deste 1 ano eu fui para a graduação na área de segurança pessoal, pública, patrimonial, que era uma área que eu me interessava bastante, gostava bastante, e fiz essa formação. E depois da formação eu fiz pós-graduação e assim foi um engatando no outro. Não foi algo planejado, assim, planejei, vou fazer isso. Na realidade eu nunca pensei que eu iria fazer uma graduação. Até porque há 20 anos atrás não era algo tão comum assim. Para ter uma graduação era necessário ter um pouco mais de empenho, então, e um pouco de recurso para investir. Mas eu consegui, a partir dali, então, abriu-se portas para mim na empresa que eu estava. Então, eu comecei como um auxiliar de produção na empresa que eu estava e fiz a graduação. Logo após 2 anos, eu consegui passar para uma área técnica de qualidade. Depois de técnico de qualidade, fiquei 4 anos. Então, eu passei para um gerente de produção com 25 anos, um dos mais novos gerentes de produção, assumindo ali numa multinacional. E a partir dali, então, o mundo se abriu para mim de uma forma extraordinária. Não só na questão dos recursos que vinham, a possibilidade de ganhos, eu poder investir aquilo que eu ganhava também no conhecimento. E a partir dali, eu não sei, de fato, Thiago, colocar quantos cursos, formações que eu tenho no meu currículo. Eu posso garantir para você que são mais de 50 com certificados acima de 8 horas. Olha, eu vou falar sobre essa questão de capacitação, porque é fundamental, mas a gente vai deixar isso para depois. Perfeito. Eu quero saber... Porque você falou algo interessante, que é justamente a importância do empenho naquela época para se conseguir uma graduação, entrar na universidade, na faculdade e crescer, evidentemente, com isso. E certamente no seu trabalho, seus gestores viam isso em você para conseguir, aos 25 anos, ter um cargo de liderança. Perfeito. Era algo, um diferencial na parte da liderança, porque... todos os trabalhos que tinham, que as pessoas não queriam fazer, aqueles trabalhos mais difíceis, principalmente na área da qualidade, de lidar com clientes, lidar com problemas, vamos dizer assim, tentar corrigir, fazer melhorias, implementar projetos, eles viam a minha parte da comunicação, de como eu conseguia tratar as pessoas. Embora fosse um problema, essa comunicação humanizada, eles falaram, opa, você tem o jeito para a questão da liderança. Então abriu-se um processo de recrutamento interno na empresa, eu participei desse processo. E desse processo foram 143 inscritos, eu lembro até hoje. Foi um processo de 6 meses com várias etapas. Dos 143 inscritos, 4 foram selecionados. Eu estava ali. Olha. Porque eu lidava com esses gestores, eles me conheciam, então foi um processo bem robusto, bem interessante. Mas eles viram justamente nessa tratativa. Eles viram algo que eu não enxergava, a questão da liderança, e me deram a oportunidade. O que um líder hoje precisa ter assim como convicção na mente dele? Fala só um ponto. Liderança é exemplo, Thiago. Ele precisa ser um espelho. Ele não pode exigir dos outros aquilo que ele não faz. Então, o grande ponto é, líder é um espelho. E o que ele faz, ele vai à frente e leva as outras pessoas a seguir. Se um líder não for espelho, não tiver isso no tino, estiver dentro do sangue, correndo nas veias, não é um cargo. Líder é um propósito, eu sempre falo isso. Se você quiser um líder por um cargo, por status, não entre, porque você vai simplesmente se frustrar e frustrar diversas outras pessoas que estão
acreditando em você. Regis, muito legal esse bate-papo, mas a gente vai precisar fazer uma pausa. Poder e Negócios vai para o intervalo, mas você de casa fique aí, a gente volta já. Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante, que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega e eles também fazem camisas sob medida. São várias opções de tecidos e mais, ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos e preços acessíveis. Pagamento facilitado, vale a pena conhecer. Você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. Aqui em Campinas, o endereço é Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Regis, me diga lá então. Um líder precisa ser espelho, precisa ser exemplo. O que mais? O líder hoje em dia, ele precisa ser empático, ele precisa dominar a comunicação. A comunicação é a base, eu acredito, de uma liderança bem feita. Um líder que não consegue influenciar, que não consegue levar as pessoas para onde ele deseja, através de uma comunicação que não apenas traz informações, mas direciona a pessoa para um resultado, para uma ação, ele não vai conseguir. Então a empatia, a autocompaixão, entender que por trás de cada pessoa tem um ser humano, tem uma família, essa é a liderança moderna hoje em dia. Não tem nada a ver com persuasão. Persuasão, ela não é algo assim, depende do momento, Thiago. Tem horas que o líder vai ter que usar da sua persuasão. Persuasão é a arte do convencimento por, assim, argumentos e fatos, e às vezes vai ter que ser um pouco enfático também, usar um pouco dessa parte mais enérgica que tem que ter, mas no final de toda a história, ninguém segue um líder simplesmente por persuasão ou por imposição. Segue por um tempo por medo, mas a melhor forma de você ser um líder é você convencendo as pessoas que elas devem fazer por causa de você, porque você é uma pessoa que está preocupada, está querendo o desenvolvimento dela. Bom, como que a gente pode dizer a respeito da área de treinamentos hoje? Porque o treinamento, ele é fundamental nas empresas, né? Para ter uma boa organização, para ter um bom desempenho, bons resultados. Porque não basta a pessoa chegar com conhecimento, porque os conhecimentos acabam se chocando, né? Se for analisar, eles acabam não trazendo o resultado necessário. Se ninguém canalizar tudo aquilo, não vai fluir legal, né? Perfeito. Então, as grandes empresas hoje, elas têm os seus departamentos de desenvolvimento humano e organizacional, mas as pequenas empresas não têm. Então, eu lido com a parte de consultoria e treinamento com pequenas empresas até multinacionais. A gente vê uma discrepância entre uma e outra. A pequena empresa nem sabe o que é isso. Ela acha que treinamento, basicamente, é jogar dinheiro fora. Elas pensam que é algo que não é investimento. As grandes empresas aprenderam que treinamento é investimento. E elas têm o setor direcionado para isso. Essas pessoas que são especialistas em treinamento e desenvolvimento, elas focam de maneira individual. Passou aquele negócio, vão fazer um treinamento em massa. Acontece, mas não é tão comum mais. Hoje os treinamentos têm se tornado personalizados, Thiago. Então eu entendo que um gestor tem uma deficiência, eu vou trabalhar naquela deficiência. Eu entendo que um colaborador tem uma deficiência naquela que eu vou trabalhar. Eu deixo de ser algo assim em massa, porque o que importa é cada um fazer sua parte bem feita. E eu entendendo a sua debilidade, você entendendo a minha debilidade, nós dois trabalhando nisso, nós vamos ser bem melhores. A empresa vai crescer com isso. Com esses treinamentos, durante as conversas aqui, aquelas reuniões, até mesmo nesses treinamentos em conjunto, é possível identificar um líder? Bom, eu acredito que não só o treinamento em si, você precisa dar oportunidade dessas pessoas falarem, a comunicação e fazer coisas. A identificação do perfil comportamental é muito interessante. Normalmente um líder, ele tem aquele negócio de aceitar desafios. Ele não tem aquele negócio de mudou alguma coisa aqui, então ele não trava, pelo contrário, ele gosta de ir para frente, de assumir posições onde as pessoas não se posicionam. Então você consegue ver alguns tipos de comportamento no líder, mas você precisa expor essas pessoas. Se você não expor, não é só num treinamento que você consegue avaliar, porque tem muita gente, dependendo do contexto do treinamento, que ela até se resguarda, mas tem pessoas que se soltam cada vez mais, mas não é um bom comportamento, porque líder não é só essa parte. Às vezes tem a parte de caráter, tem a parte de ética, tem a parte que
a gente não consegue avaliar assim, olhando simplesmente. Precisa de um pouco mais de aprofundamento no conhecimento. Precisaria ter ali algo prático, digamos assim. Perfeito, perfeito. Bom, e esse tipo de análise de comportamento, de perfil profissional, você é bem especialista nessa área também. Sim, eu tenho uma formação como analista de perfil comportamental, onde a gente entende através de algumas teorias já consolidadas no mercado, até centenárias, onde você começa a entender por que as pessoas se movem. Existem os comportamentos que são os observáveis, como você falou, só olhando eu entendo? Sim, em parte. Mas tem teoria de valores, que a gente não enxerga o valor da pessoa, o tipo psicológico, como que ela se entende, como ela enxerga o mundo, a questão de ser introvertido, extrovertido, o que o introvertido precisa, o extrovertido precisa. Então, isso você precisa aprofundar um pouco mais numa análise um pouco mais minuciosa. E aí, então, você consegue dar o direcionamento. Eu sempre falo, não vai ter um líder 100% pronto, ou alguém pronto. Encaixou 70%, os outros 30% você desenvolve com treinamento, focado Sim. de maneira personalizada. E vem cá, como a gente pode fazer, porque muitas pessoas que inclusive assistem ao Poder e Negócios não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. Algo que seja padrão no mercado como um todo, de perfil que as pessoas precisam desenvolver nelas mesmas, que elas precisam ter. Porque às vezes a pessoa é muito tímida, às vezes a pessoa não sabe se comportar, às vezes a pessoa não sabe para onde correr. Entendi. Né? Qual seria assim uma dica que você daria para essas pessoas? Às vezes a pessoa é muito tímida, como ela se encaixar no mercado de trabalho? Falando um pouco de timidez, assim, o que me fez me desenvolver na parte de comunicação e até mesmo hoje dar treinamento sobre comunicação foi a parte da timidez. Porque eu sabia que eu tinha um monte de conhecimento, mas eu não conseguia passar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Ficava comigo. Então eu comecei a me desenvolver e buscar, assim, o comprometimento com você mesmo. Você entender a sua debilidade, primeiro ponto, se conhecer. Quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de desenvolvimento, eu preciso me conhecer, Thiago. Então eu sei quais são as minhas debilidades, eu sei onde eu tenho que melhorar e a partir dali eu me comprometo comigo mesmo de fazer algo para que eu possa me desenvolver. Como é que perde a timidez, por exemplo? Praticando. Não tem jeito de você perder a timidez se você não for à frente, se você não tremer, não chorar, não gaguejar, não precisa enfrentar. Você isso. precisa quebrar essa barreira. É um paradigma que está ali, que na realidade está na nossa mente, mas a nossa mente ela consegue ser ressignificada através da prática. A gente aprende uma técnica e coloca em prática. Aprende e coloca em prática. Logo, logo a gente está fazendo como andar de bicicleta. Sim. Ô Regis, você também tem formação em teologia. Sim. Se a gente fizer uma comparação, a Bíblia tem muitos personagens que se encaixam nos moldes do empreendedorismo, não? Sim, tem bastante personagem. Nós vamos pegar, nós temos o Pedro, é o verdadeiro líder, vamos colocar, né? Então o Pedro, ele era o que assumia a frente, ele é que fazia as perguntas mais ousadas que os outros não faziam, ele assumia responsabilidades que os outros não assumiam. Então, se a gente pegar a Bíblia, basicamente todo o manual, todo o treinamento que você faz hoje de liderança e desenvolvimento, a base é bíblica. Tanto é que Provérbios é um livro que hoje ele é esmiuçado para quem quer fazer negócios. Quer conhecer de negócios? Leia Provérbios de 1 até o 31 e você vai ver o quanto de conhecimento que tem ali. Por exemplo? O conhecimento vamos lá, ele fala na roda dos conselheiros existe sabedoria. Eu preciso andar com pessoas que estão além de mim. Eu preciso me conectar com pessoas que são melhores do que eu. Por mais que eu tenha conhecimento, eu sou o eterno aprendiz. Mas tem pessoas que já foram à frente de mim. Na arte de empreender, por exemplo, eu não conhecia de empreendimento. Eu vim de uma indústria da multinacional, fiquei 23 anos nesse mundo onde tudo vinha pronto para mim, eu executava. Agora, quando eu fui empreender, eu tive que me conectar com pessoas bem melhores do que eu, que já estava no mercado há muito tempo. E hoje eu tenho uma sociedade na Cortex Lab, que é uma empresa onde o CEO que está lá, um amigo, sócio, ele estava bem à frente de mim. Ele começou bem antes de mim. E o que eu aprendo por lá é muito além daquilo que eu estudei nos livros. Então, essas conexões, os conselhos, estar com pessoas é o que o Provérbio nos orienta. Então, esteja com pessoas melhores que você vai alcançar. Não queira andar sozinho, porque você vai sofrer e talvez nem alcance, e a sua empresa morra. A mortalidade das empresas hoje é tão grande. CNPJs em 5 anos, a maioria deles não consegue ultrapassar essa barreira. Por quê? Porque pessoas querem andar sozinhos. Mas quando eu me conecto com pessoas melhores do que eu, conselhos, eu avanço.
Bem rápido, a capacitação, você fez lá vários cursos de especialização, capacitação, isso é importante. A pessoa vê lá o bloco de certificados, isso conta na hora de escolher o candidato para a vaga. Sim, conta bastante, desde que ele demonstre que não é apenas um conhecimento teórico, mas ele consiga expressar tudo aquilo que tem ali. Porque tem muita gente que tem inúmeras formações, mas não consegue. Na hora do comportamento, a gente chama isso de hard skills. As hard skills, conhecimento técnico, ele é importante, mas o que manda hoje são as soft skills. Sim. Eu preciso ter um comportamento, um relacionamento, me conectar com você, ser sociável. Eu preciso de tudo isso. Se eu não tiver isso, não adianta nada aquele monte de conhecimento. Mas aquele é um diferencial que demonstra que é alguém determinado a buscar conhecimento. Muito legal. Regis, obrigado aí por essa verdadeira aula. A gente vai continuar, mas daqui a pouco, porque o Poder de Negócios vai agora para o último intervalo, mas volta já. De volta com o Poder e Negócios, agora para o último bloco. Quero saber, Regis, sobre expectativas para o futuro. Você tem aí 2 empreendimentos, 2 negócios e voltado a essa questão de pessoas, de lidar com pessoas, né? Como que você espera daqui para frente? Aliás, mas antes de falar do futuro, me fala qual a estrutura hoje e qual a sua expectativa aí para o futuro. Vamos lá, eu tenho, então hoje eu sou o proprietário da RRS Treinamentos e Consultoria. Essa é a empresa que nasceu lá em 2020, assim que eu saí do CLT, vamos dizer assim, comecei a empreender. E depois me conectei com algumas pessoas e a partir do início deste ano, depois de alguns trabalhos feitos juntos, eu me conectei com a Cortex Labs. Como a parte de sociedade, hoje eu faço a parte de Headhunter, busca especializadas na área comercial. Então a Cortex Labs é especialista nisso. Então eu juntei o quê? Seres humanos, a gente lida com seres humanos. Um vendedor precisa ter suas competências comportamentais. Então, quando nós fazemos uma busca de um vendedor, alguém, um consultor, nós entendemos a necessidade humana. Então, essa pessoa precisa ser sociável, ela precisa ter aquele sorriso na voz, ela precisa fazer o rapport, a conexão com as pessoas que ela está lidando. Ela precisa usar gatilho mental, persuasão. Então, agregamos aquilo que nós tínhamos na RRS, trouxemos para a Cortex Lab e hoje nós temos uma perspectiva de crescimento imensa, porque nós, além de estruturarmos o setor comercial, nós contratamos especialistas na área comercial, comportamental e tecnicamente, e ainda damos treinamentos para completar aquilo que falta. Então, juntou o útil ao agradável e hoje nós temos esse trabalho desenvolvido aí que deu muito certo. E qual é o público da sua empresa? Hoje nós temos o B2B, nós entendemos empresas, né? São business, nós enxergamos. No começo eu até atendi bastante colegas, empresas menores, onde a gente fazia aquele valor bem assim, acessível para todos, porque eu estava aprendendo também. É outro ponto interessante. Quando você começa a empreender, é bom você testar, porque é a hora que você pode de alguma forma errar para que você possa aprender e se desenvolver. E a partir dali eu fui crescendo. Hoje, raramente eu atendo uma pessoa mais física. Nós atendemos pessoa jurídica, principalmente com a Cortex Lab. Pessoa jurídica na área comercial, que já tem uma estrutura e nós aceleramos esse negócio. Fazemos o negócio dele alcançar faturamento, trazer resultado em pouco tempo, com procedimentos, desenvolvimento humano. E assim nós vamos implementando nossos processos. Muito legal. Regis, agora chegamos no momento do programa, é a parte final, mas é a parte que acho que vai te exigir mais agilidade no seu raciocínio. Você vai ter que pensar rápido e responder mais rápido ainda. Uma palavra ou uma frase, fica à vontade. Eu vou falar uma palavra, é um tema e você fica à vontade. Uma palavra ou uma frase. Trabalho. A base do sucesso. Empreendedorismo. Aprendizagem contínua. Nosso cenário econômico atual, como você avalia? Desafiador, porém com grandes expectativas. Um sonho que você tem? Transformar pessoas e vidas, negócios através da minha vida. Vida, o que é vida para você? Deus. E Deus, o que é Deus para você? Tudo. Bom, eu quero agora saber uma que talvez poder. O que é? Poder é a capacidade que você tem de transformar a si mesmo e aos outros. Muito boa. E negócios? Negócios é o relacionamento onde todos ganham. O networking faz muita diferença, como a gente falou lá no início, não? Perfeito. Hoje tem muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Empresários que se conectam e geram enormes negócios. Esse é um princípio judaico-cristão, Tiago. Tudo que os judeus faziam, hoje os cristãos fazem também e não tem como dar errado. Dá certo. Perfeitamente. Sucesso.
O alcance do meu planejamento. Agora acho que é mais difícil. Regis Silva. Um eterno aprendiz. Olha aí. Regis, obrigado, viu, pela participação. Sem dúvidas vai ajudar muita gente a entender, porque se entender faz toda a diferença. Perfeito, não é isso? Thiago, corretamente. Tá certo. Regis, obrigado pela participação aqui no Poder e Negócios. A gente não tem mais tempo, o programa de hoje fica por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube. Então, se inscreva e curta as nossas publicações. Aproveita para compartilhar nosso conteúdo com todos que você conheça. Desejo a você uma excelente e abençoada semana.